tá chegando e o Gazeta Esportiva de hoje tá quentíssimo. Boa noite, Celso Cardoso. Buenas noites, Michele de Janela. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Miller tá com tudo hoje, contando cada história. Olha só, hoje começa o Campeonato Paulista, sem dúvida o principal regional do país. E dois gigantes vão fazer a estreia daqui a pouquinho. O São Paulo pega o Água Santa no Morumbi e o Palmeiras vai encarar o Ituano no Novelli Júnior. E é pra lá que a gente vai com o repórter Alexandre Silvestre, já no aguardo da partida. Boa noite, Silvestre. E sabe quem é que tá chegando por aqui, Michele? Um beijo pra você, pra todo mundo que tá com a gente no Gazeta Esportiva. O Verdão, desembarcando nesse momento. O Ituano, dono da casa do estádio Novelli Júnior, já está por aqui. E teremos um belo jogo. De um lado, o Vinícius Bergantin, há 3 anos à frente do Ituano. O técnico do futebol paulista da Série A, com mais tempo de trabalho à frente de um clube. E do outro lado, o Pofechô Luxemburgo, babando, salivando de vontade de provar que ainda é capaz nessa 5ª passagem do homem pela Sociedade Esportiva Palmeiras. E daqui eu aciono diretamente lá no Morumbi, Marcelo Bazeggio. Muito boa tarde, amigos do Gazeta Esportiva, Alexandre Silvestre. Estamos aqui já posicionados na porta do estádio do Morumbi, onde o São Paulo daqui a pouco estreia no Campeonato Paulista contra o Água Santa às 9h30 da noite. O São Paulo que não vence o Paulistão desde 2005, mas tem como trunfo para enfim sair dessa fila a continuidade não só da comissão técnica, mas também de todo o time titular. Bom, o entorno aqui do estádio do Morumbi ainda anda pouco movimentado, faltam mais de 3 horas para o início do jogo, então é claro que a tendência é que a maioria da torcida são paulina chegue mais próximo do horário da partida, que acontece às 9h30. A partida marcará o 100º jogo do Bruno Alves. O Bruno Alves que, quando esteve em campo, o São Paulo sofreu apenas 45 gols em 99 jogos. Então quer dizer que quando o São Paulo conta com o Bruno Alves na zaga, a zaga costuma se sair muito bem. Bom, a gente está aqui à disposição de vocês, precisando é só chamar. Daqui a pouquinho eu volto com todas as informações dessa grande estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, tá certo, amigos? Devolvo para vocês aí no estúdio. Um abraço. Tá certo, Marcelo, tá certo. Esse é o genro que toda sogra quer, não é? Um bom menino, estudioso, né? Só cortou o cabelo aí um pouco demais. Por ordem dele, do Celso Cardoso. Ah, é? Eu cuido dessa parte também? Do visual. Gente, é isso aí. O Gazeta Esportiva de hoje tá com a nossa equipe ao vivo nos principais jogos da noite desse Paulistão. Mas não é só isso que tem no programa de hoje, não. Vamos conferir a preparação do Corinthians, viu, Miller? E do Santos, que só vão estrear amanhã. E tem também a eliminação do Timão na Copinha, as curiosidades do Paulistão. Curiosidades super legais do Paulistão. Mas antes, dá uma olhadinha nessas dicas. Muito bem, nós voltamos e nós vamos direto para a nossa enquete para colocar você no jogo, você na roda, você participando do nosso Gazeta Esportiva de hoje. Tô andando para cá agora. Você não consegue ficar longe? Eu quero ir para lá, eu venho para cá, não consigo ficar parada há muito tempo, né? Mas como, Celcinho, hoje Palmeiras e São Paulo vão começar a caminhada pelo Campeonato Paulista, a gente quer saber quem fará a melhor estreia no Paulistão? Palmeiras ou São Paulo? Vote no site gazetesportiva.com e mande seu hashtag Gazeta Esportiva no nosso Twitter e WhatsApp 99479-1633 11 São Paulo, 99479-1633. Palmeiras ou São Paulo? Primeiramente, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, não posso deixar de cumprimentá-lo aí em casa, sempre ligadinho no Gazeta Esportiva. Eu acho que o São Paulo, mas aí não entra o fator, não é que o São Paulo seja melhor que o Palmeiras, é que o adversário que o São Paulo vai pegar em casa, teoricamente, claro, é mais tranquilo que o Palmeiras que vai jogar fora, aí em Itu. Miller. Celso, para mim também o São Paulo, até porque manteve, né, praticamente todo o elenco do ano passado, inclusive o treinador. Joga em casa, o fator casa tem que fazer prevalecer isso, acho que o São Paulo fará uma grande estreia hoje. Tá bom, eu acho que é o Palmeiras. Eu só não tenho a expectativa, né? A gente viu o Marcelo Baceggio entrando lá do Morumbi, as moscas ainda, porque o jogo é mais tarde. Público, mas diz? Também não tenho uma expectativa muito grande de grande público por lá, não. 8 pessoas.
8 pessoas, tô brincando. Não, 8 também não exagera. Bom, e é o seguinte, a noite de ontem foi triste para a torcida corintiana. Chico Lang ficou chateado, o Internacional não tomou conhecimento do Corinthians e agora espera o vencedor de Grêmio ou Oeste na decisão. Na Arena Barueri, o Internacional venceu o Corinthians e garantiu vaga na final da Copa São Paulo. O Colorado abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo. Guilherme Pato recebeu e finalizou forte no canto direito do goleiro Guilherme, 1-0. 3 minutos depois, o goleiro Emerson do Inter fez boa defesa no chute de Juan Oliveira. No início do segundo tempo, Lucas Pires vacilou e perdeu a bola para Guilherme Pato, que cruzou na medida para Matheus Monteiro ampliar. 2-0 Inter. Aos 28 minutos, o Corinthians chegou com perigo, mas Emerson defendeu de novo. E 2 minutos depois, o banho de água fria para quem buscava uma reação. Nicolas encheu o pé direito e mandou no ângulo. Golaço! 3-0 para o Internacional. O Corinthians ainda diminuiu com um gol de falta de Juan Oliveira, mas ficou nisso, 3-1. O Inter avança para a final da Copinha. O Timão está eliminado. Da Copinha para a Europa, ontem teve golaço de... Não, eles não vão comentar? Não vai falar nada disso, dessa eliminação? Tá bom. O Corinthians vai lamentar o quê? O maior vencedor da Copinha, 10 conquistas. Acontece. O Internacional mereceu pelo futebol que apresentou e pode dar Grenal, se bem que eu acho que o Oeste vai passar pelo Grêmio. Bom, a Florida Cup atrapalhou o Corinthians nessa Copinha aí, não? Atrapalha a pré-temporada. Pré-temporada. É a Copinha, né? É a Copinha, ok, beleza, tudo bem. Tá. Copinha, vamos seguir, vamos passar. Como que vai ser a primeira rodada do Paulistão, hein? Nós preparamos um raio-x dos grandes da capital para esse começo de campeonato. O Campeonato Paulista de 2020 começa hoje. Entre os grandes, o Palmeiras será o primeiro a estrear, às 7h15 da noite, contra o Ituano, em Itu. Campeão paulista pela última vez em 2008, o Verdão era comandado por Vanderlei Luxemburgo e trouxe o Pofechô de volta em busca de uma nova conquista no estadual. O time alviverde optou por promover os garotos da base e serão eles as novidades palmeirenses. A gente está muito feliz de estar aqui, né? Por estar fazendo parte desse elenco campeão, que tem muitos títulos. Ainda hoje, o São Paulo recebe o Água Santa no Morumbi, às 9h30 da noite. Entre os grandes, o tricolor é o que vive o maior jejum. Já são quase 15 anos sem levantar a taça do Paulistão. O time é praticamente o mesmo que terminou o ano passado. E Fernando Diniz sabe que vai ter muito trabalho para conquistar títulos esse ano. O jejum, ele existe uma cobrança que vem da parte do torcedor, que ela é muito justificada. O São Paulo foi um clube que ganhou muita coisa e faz 10 anos que não ganha. Amanhã é dia de Santos e Corinthians estrearem na competição. O Peixe tem como principal novidade a chegada do português Jesualdo Ferreira e receberá o Red Bull Bragantino às 7h15 da noite na Vila Belmiro. Apesar das contratações de Madison e Raniel, o Santos sofreu algumas baixas importantes. Gustavo Henrique foi para o Flamengo, o lateral Jorge voltou ao Mônaco e Vitor Ferraz defenderá o Grêmio em 2020. Estamos a falar de um mercado que é muito agressivo e de um mercado que é também muito competitivo. Atual tricampeão, o Corinthians busca o inédito tetracampeonato paulista na história do clube. A jornada começa às 9h30 na Arena Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Após um 2019 conturbado, o clube trouxe Thiago Nunes para assumir o comando em 2020. Com ele vieram o volante Cantilho, o lateral esquerdo Sid Clay, o atacante Davó e o meia-atacante Luan, considerado a principal contratação para a temporada. Feliz estou, né? Porque contar com tantos jogadores de boa qualidade, qualquer treinador fica feliz com isso, né? Eu já até brinquei com o Luan, que ele já me deu muito trabalho contra. É bom ter ele a meu favor também, né? Que comece logo o nosso glorioso Paulistão. E se liga, você acompanha cada detalhe do campeonato aqui na TV Gazeta.
foi dada a largada. Ou melhor, vai ser dada a largada do Paulistão, primeiro torneio da temporada, independentemente das críticas, se ainda cabe um campeonato regional ou não no calendário, isso é uma outra história, mas a verdade é que o calendário está começando. Aliás, o Campeonato Paulista começa como deveria começar o Campeonato Brasileiro, com expectativas de estreias, atrações, o Luan, por exemplo, Thiago Nunes no Corinthians, Luxemburgo no Palmeiras, enfim, tem toda essa expectativa de um início no torneio que o brasileiro não tem, pela localização no calendário, termina o Paulista, ele começa assim meio, sabe, começou. Não tem nenhum grande evento marcando a estreia do Brasileirão. E com isso, fica uma expectativa muito grande. A gente estava até pensando em fazer uma enquete hoje, acabamos optando por outra enquete. Quem seria a aposta para ser campeão paulista? É claro que os 4 grandes aparecem como grandes favoritos. Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. Amanhã, Celso. Não, que amanhã já começou o campeonato. E daí? Começou, mas falta um monte para acabar. De repente pode até colocar amanhã, mas eu já vou me antecipar. Antecipa. É. Eu acho que vai dar Bragantino. Sério? Sério. Bragantino? Eu acho. Ah, não acredito. Red Bull Bragantino. Eu também acho que não. Esse é o meu palpite. Tá fazendo grandes investimentos, é bem verdade. É um dos 10 times do mundo que mais investiram nessa janela. Sim, mas fazer grandes investimentos não é sinônimo de competência e de bons resultados. Eu acho que os favoritos são os 4 grandes mesmo, Michele. E, sem dúvida nenhuma, é uma grande expectativa pelo Corinthians, que dos 4 que mais contratou esse ano. E pode chegar mais um. Até porque Palmeiras e São Paulo mantiveram os seus principais jogadores. Então, acho que os 4 grandes, desses 4, um será campeão com certeza. Bom, vamos falar agora do mercado da bola? Pode rodar a vinheta. Vamos começar o mercado de hoje com mais um anúncio de reforço vindo do Flamengo. Thiago Maia vai mesmo vestir as cores do rubro-negro carioca nesta temporada. O volante estava no Lille, da França, e chega por empréstimo até o fim do ano. Torcedor assumido do Mengão, as redes sociais do clube usaram a seguinte frase para anunciar a contratação. Abre aspas. Ele veio da França para finalmente realizar o sonho de vestir o manto e cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Ai, que bonito. Como que é a frase mesmo? Acho que o jogo virou, não é mesmo? Por quê? Porque nós passamos o ano passado, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, nós discutimos muito no Mesa Redonda, pelo investimento que tinha o clube e tudo mais, que o Palmeiras ia dominar o cenário do futebol brasileiro nos próximos 3, 4, 5 anos. E o Flamengo estava só no cheirinho. E hoje o que a gente vê é um Flamengo de uma robustez absurda, sem parceiro, é bom deixar claro isso. Os grandes times que se formaram no Brasil, exceção feita ao São Paulo, do Tele Santana, em 82, os demais times foram tudo frutos de uma parceria milionária. Corinthians com o Rix Mills, com o Palmeiras com a Parmalat, o Vasco também com um grande parceiro, que acho que também era Rix Mills, se não me falha a memória. O Corinthians da Calunga também? Não, é uma outra história, é só patrocínio de camisa. Mas enfim, e o Flamengo... Hoje, não tem nem o que discutir. Para mim, é o melhor elenco disparado. Se e não só isso, né, Celso, Michele? O Flamengo sabe contratar. É isso aí. Não fica contratando ao Léo assim, não. Sabe contratar, contrata jogador para posição e o jogador vem e dá bom resultado. E até com baixo custo. Quem que é o diretor de futebol de lá? É o... Tem que contratar esse cara aí. Esse Brás? O Brás tem que contratar o Brás, esses times aqui de São Paulo, para aprender ou fazer um curso como o Brás do Flamengo, que contrata ali, ó, especificamente. Exatamente. Olha, o volante Ralf do Corinthians assinou hoje a rescisão do contrato dele com o Timão. Segundo o staff do jogador, ambos os lados cederam no acordo. O atleta teria aceitado receber uma parte dos salários dele até o fim do contrato, parcelados em 24 vezes. Já o André Sanches teria afirmado ontem na Fox Sports que nenhum valor foi subtraído e que a quantia paga ao Ralf seria de 3,5 milhões de reais. E aí, por que rescindiu? Primeiro, por que rescindiu com o Ralf? Porque eu não estava mais interessado no Ralf. Aliás, o presidente Andrés Sanches mandou uma mensagem para um amigo meu, aliás, um amigo nosso. Ele me mostrou, dizendo que o Ralf, o staff do Ralf já tinha sido avisado em novembro que não haveria, que haveria rescisão. Então, desde novembro, estaria o Ralf já sabendo da situação, ou deveria estar sabendo,
através do seu procurador, empresário e tudo mais. Os clubes não sabem lidar com os seus ídolos, né? A história do Ralf muito bonita no Corinthians. É linda. Não precisava ter mandado ele embora ou rescindido o contrato. Esperava acabar o contrato. Até porque lá na frente vai que, pelas circunstâncias de campeonato, precisa de um volante ali. Só tem 2 volantes. O Ralf é tão ruim assim? Não acho. E a questão da economia nem entra em pauta. Não entra. Porque o Corinthians vai continuar pagando o salário dele. Até porque pela nova lei tem que pagar 100% do restante do contrato. Tudo bem, que ampliou para 24 meses. Não, isso não faz sentido rescindir, porque podia ficar com ele, tenta vender para alguém, tenta fazer um acordo. Ralf, fica treinando aí, fica treinando. Se aparecer uma coisa excelente, a gente te vende. Vende para te valorizar. E pro Corinthians, o Ralf não é um jogador ruim. Agora chega na entrevista, olha, não vamos contar com o Ralf, porque não dá mais, aquela coisa toda. Por isso que eu não gosto de dar... essa história. O clube dá plenos poderes ao treinador, eu sou contra isso, entendeu? Acho que o clube tem que assumir esse papel e dizer assim, olha, treinador, você não gosta dele, mas ele vai ficar aí. Vai ficar treinando, a gente vai tentar vender. Exatamente. Vende pra Ucrânia, pra China. Mas não tem mais mercado. O Ralf já é um jogador... Sub-30. Mas o Ralf não é bom, mais esse tipo de situação. Eu até entendo também o lado do Thiago Nunes, que tem uma outra filosofia de jogo, que é contar com um jogador de outra coisa. Mas o Corinthians tá perdendo dinheiro nessa negociação. Mas eu acho que quando o Miller também sabe disso, mas às vezes na cabeça do treinador e de quem está no comando, às vezes você tem um jogador do porte do Ralf no clube que você não pretende utilizar. Isso às vezes cria até um ambiente ruim. Porque aí existe depois uma insatisfação dentro do elenco, aquela coisa toda. Então está sendo extremamente transparente. E o Ralf vai poder negociar com qualquer outro clube, vai receber o que tem para receber, faz parte da vida. Pro Ralf, ok, mas acho que pro Corinthians não é legal. Acho a forma como o Corinthians fez foi errado. Foi errado. Talvez. Outra, daqui a pouco o treinador vai embora, daqui 1 mês, 2 meses o treinador vai embora, e aí o próximo que vier vai falar, eu queria o Ralf, e aí vai contratar o Ralf por 6 milhões de dólares. Exatamente. São umas coisas que não tem sentido. Bom, quem também acertou uma rescisão de contrato foi o meia Thiago Neves, que não pertence mais ao Cruzeiro. Diante desse cenário, o técnico gremista Renato Gaúcho fez vários elogios ao jogador que pode ir parar lá no Rio Grande do Sul. Não é ele que causou lá? Causou, já teve problemas lá com o Rogério Ceni, problemas de ambiente e tudo mais. Mas o Renato, e aí o Miller pode até falar melhor do que eu, como diria Chico Lang, né, de maneira... O boleiro conhece boleiro. Então talvez o Renato saiba como conduzir o comportamento do Thiago Nunes ali, do Thiago Neves ali no grupo, de maneira que ele possa explorar o que há de melhor no Thiago Neves, que é o futebol, isso a gente pode negar, é bom jogador, e ao mesmo tempo contornar situações que possam ser embaraçosas devido a um comportamento não muito adequado para a gente ficar de maneira mais sutil. Eu gostaria que o São Paulo contratasse o Thiago Neves. Também? Tirando aquelas indisciplinas dele do ano passado, que todo mundo sabe, mas ele foi um dos principais jogadores, né, determinantes nos títulos do Cruzeiro, né? Você sabe, na Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, e com certeza ele vai progredir. A qualidade do Thiago não se discute. A questão é vexário. Então, ele é um caso que criou mas aí se você tem um chefe lá que sabe, não, eu posso enquadrar o Thiago, eu posso fazer com que ele fique na linha. Um chefe bravo. É uma outra história. Não, às vezes não é nem questão de ser bravo, é questão de diálogo. Até porque ele vai chegar no Grêmio, Michele, ele vai chegar no Grêmio Pianinho. De uma outra maneira. Não vai chegar como protagonista. Ele vai se tornar protagonista até porque ele é bom jogador. Já o William José, aquele mesmo que defendeu São Paulo, Grêmio e Santos e hoje joga no Real Sociedad da Espanha, estaria na mira do Tottenham. A informação é do jornal Mundo Deportivo e o atleta possui contrato com o atual clube até 2024. O Miller deve lembrar disso. Quando ele jogou no São Paulo, ele era muito criticado. Ele foi mandado embora, assim como o Casemiro, a história dele é a mesma coisa. Quando ele foi convocado pela seleção brasileira, o barulho foi enorme. E agora pode parar no Tottenham. E finalmente nós chegamos na hora da novela Rony. De acordo com o repórter Thiago Salazar, o nosso repórter, hoje pode ser o dia D na negociação do atleta cobiçado por Corinthians e Palmeiras. O diretor de futebol do Verdão, Anderson de Barros, teria tido uma reunião hoje com o Atlético Paranaense e o jogador. Mas o Corinthians voltou a ficar na frente agora na transação, porque aceitou cobrir o valor de $500 mil das luvas oferecido pelo Palmeiras, o que era o diferencial nas propostas dos dois clubes. E aí, Miller? É um bom jogador, né? Jogador mercado.
se ele for pro Corinthians ou Palmeiras, esses dois, quem acertar com ele vai pegar um bom jogador, rápido, objetivo. Teve grande sucesso no Atlético Paranaense, mas eu acho que ele teria mais sucesso no Corinthians, né? Por quê? Porque no Palmeiras tem muito jogador ali. Ele joga do mesmo lado do Dudu. Quer dizer, então vai deixar o Dudu ali e jogar ele pelo lado esquerdo. Quer dizer, então acho que ele no Corinthians daria muito melhor, até porque no Corinthians não tem esse jogador de beirada que o Thiago Nunes está pretendendo. E ele já conhece o Thiago já também, conhece né? o Thiago Nunes, já sabe, trabalhou com ele, sabe qual que é o esquema. A tendência do Atlético é negociar com o Palmeiras. Agora, depende do jogador. Se o jogador realmente fizer ali um esforço. Tipo, não, quero ir pro Corinthians, a proposta é igual, tal. É porque o Corinthians estava pechinchando, Michele. O Corinthians não tem o dinheiro como tem o Palmeiras. O Palmeiras veio e cobriu a proposta. O Corinthians soube, peraí. Tá na hora, Peraí, vai correr, né? E o que mostra também a importância de um jogador dessa característica. Ele é novo, né? Ele vale. Vale a pena. Você não pode encarar como gasto. Tem coisa que você precisa encarar como investimento. Aí o Celso fala isso pra mim, de carro, comprar carro, investimento. Celular. Você tem que ver como investimento. Você tem que ver como investimento, é isso. Então o Corinthians, se quiser ter... Porque, veja só, ele vai investir um valor um pouco maior agora para ter um jogador como o Rony, mas pode render lá na frente em títulos, premiações e por aí vai, o dinheiro volta. É isso aí. Bom, da disputa pelo Rony, nós vamos para uma briga, um quebra-pau nas quadras que aconteceu no basquete universitário norte-americano. A confusão foi no jogo entre Kansas e Kansas State, que são equipes bem rivais, tipo Corinthians e Palmeiras, como se fosse um clássico mesmo. Vamos ver. Block to finish, and DeSouza blocks it, and now the bench is empty, just unnecessary. Yep, that's not good. This is bad. Oh, this is bad. This is no good. Oh, this is terrible. There are going to be ramifications for this going forward. And it's just... A torcida tá desesperada, meu. Não, se fosse no Brasil, todo mundo estaria execrando o Brasil, aquela coisa toda, tá? É nos Estados Unidos, primeiro mundo. E detalhe, essa briga aí, Michele, no futebol americano acontece toda a partida, toda a rodada. Olha só, basquete americano, o melhor basquete do mundo, né, Celso? Olha, uma vergonha, jogadores mais bem pagos do mundo. Olha que exemplo. Olha que exemplo que eles estão dando aí. E a briga foi lá pro meio da torcida. E é universitário, hein? Aí vocês gostam de americano? Olha o americano que estão fazendo aí, ó. Olha o exemplo que eles estão dando pro mundo todo aí, ó. E os caras grandes... Pô, os caras têm 2 metros de altura. Como é que vai segurar um cara desse? Ô, Celso, você que é baixinho. O Celso, com esse tamanho dele aqui, como é que ele vai segurar um jogador do basquete americano de 2 metros de altura, né? Eu e você, a gente fica, ó, uma tampinha de rodapé. Foi de novo a cena ali do grandão, aquele grandão. Gente, não tem a turma do deixa disso, não, o pessoal tá com medo. Todos ali são grandões, né? Todo mundo é grandão. Não, Celso? Aí você passa por debaixo das pernas e corre. Olha lá, e não dá pra fazer o deixa disso, porque se você toma uma invertida aí, ó. Pouca vergonha, né? Não dá pra apartar essa briga, você tem que ficar de longe, não tem jeito. Por isso que a galera saiu de perto. A chamada... briga de cachorro grande, essa aí. Como é que o pessoal paga pau pros americanos, hein? Não, fica imitando americano, que é primeiro mundo, que é o melhor país do mundo. O melhor país do mundo é o Brasil, meu. Eu sou brasileiro. Isso aí, boa, viu, Celso? Acho que eu sou Celso gosta da Argentina, tudo bem. Não sou paga pau de americano, não. Pelo contrário. Já acho... Deixa pra lá. Bom, seguinte, no Corinthians, os times de Thiago Nunes são caracterizados pelo constante uso dos goleiros nas saídas de bola. Você gosta disso, Miller? Não. Não gosta? Você gosta, Celso? Eu gosto, muito. Gosta? Bom, o Cássio já está aprimorando esse fundamento, olha só. Após a pré-temporada intensa e a experiência na Florida Cup, otimismo é o que não falta por aqui. Eu acho que o professor Thiago vem nos mostrando e vem sendo muito claro, tem paciência para explicar, é um cara que está sempre aberto para conversar, para nos ajudar, e eu acho que a gente fica muito feliz assim quando o envolvimento de todos e o comprometimento de todos está indo para o mesmo caminho. Então, é lógico que você almeja coisas boas e fica muito feliz para a sequência do ano. O professor Thiago Nunes, de fato, já deu uma cara nova ao Corinthians. Time rápido, ofensivo, que gosta de ficar com a bola. Trabalho de posse que passa, inclusive, pelos goleiros, bastante ativos no jogo com os pés.
fico muito feliz de poder fazer parte dessa nova etapa, desse novo tipo de trabalho. Acho que nós, jogadores, nós temos que estar abertos sempre a querer evoluir, a crescer, a melhorar. E é engraçado, quando você começa a trabalhar, você fica um pouco tímido, mas depois, quando começa, praticamente nós trabalhamos todo dia, você quer que o jogador jogue a bola para você participar também. Então, é uma coisa muito legal. Amanhã a temporada começa oficialmente para o Corinthians de Thiago Nunes. Estreia na Arena às 9h30 da noite contra o Botafogo de Ribeirão. É o Timão iniciando o Campeonato Paulista em busca de um tetracampeonato consecutivo inédito. O Corinthians é o atual campeão. É o time a ser batido. Assim como quando nós jogamos o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é a equipe a ser batida, Copa do Brasil a equipe do Atlético, então acho que o campeão sempre é o clube a ser batido no campeonato, mas eu acho que nós temos que mostrar isso dentro de campo e não falando. Eu acho que é atitude, tentar fazer grandes jogos, começar bem. E para começar bem, a tendência é que Thiago Nunes leve a campo a mesma base que iniciou os jogos da Florida Cup, com uma mudança. Richard na vaga de Cantilho, ainda não regularizado. O timão da estreia deve ter Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton, Camacho e Richard, Ramiro, Luan e Janderson, com Bozelli na referência do ataque. Miller, esse Lucas Piton tem um futuro incrível no Corinthians. É bom jogador. Eu acho que vale a pena apostar nele. Assim como o Madison. Outra coisa, o Cássio. O Thiago Nunes teve uma postura diferente do São Paulo quando foi para o Santos. Habilidade você desenvolve. Então, se você fizer treinamentos específicos, o Cássio pode passar a jogar melhor com os pés. São Paulo já virou, já execrou o goleiro, pediu um goleiro, até deu uma chance para o Vanderlei e depois sacou do time. O que o Thiago está fazendo com o Cássio, eu acho que é o mais justo, o mais correto. Você dá uma oportunidade, você desenvolve essa habilidade e aí é bom para todo mundo. Bom, e na manhã de hoje, um acidente acabou com o muro do Parque São Jorge. Eita. Olha na foto, um ônibus intermunicipal invadiu, quebrou um dos muros da Fazendinha, local do antigo estádio do Corinthians, do lado da sede do clube. Uma pessoa chegou a ficar com ferimentos leves, mas nada de mais grave aconteceu. Caramba, ainda bem que ninguém se machucou, se feriu gravemente. Acidentes acontecem. Agora, nós vamos lá para o estádio Novelli Júnior, onde o Alexandre Silvestre daqui a pouquinho vai acompanhar o jogo entre Ituano e Palmeiras. Ô Silvestre, você já tem as escalações dos times? Já, Michele, escalações, equipes definidas, o Ituano já no gramado aqui realizando aquecimento, torcedor chegando. O Ituano tem um desfalque, o Correia, volante, que passou pelo Palmeiras, teve alguns probleminhas musculares ao longo das últimas horas, dos últimos dias de treinamentos. Aí o técnico Vinícius Bergantin preferiu tirar o Correia do jogo, sequer fica no banco de reservas. Vamos aqui na papeleta, na colinha, para o Ituano, que vai entrar em campo com o Pegorari no gol, Jonas na direita, Matheus, Ricardo Silva e Breno Lopes na linha defensiva. É um esquema mais ou menos na base do 4-3-3, com Baralhas, Paulinho Dias e Hugo Cabral, na frente Serrato, Gui Mendes e Minho. O Palmeiras não vai fugir daquilo que eu vinha informando ao longo da semana no Gazeta Esportiva. O time que treinou nos 2 últimos dias como titular, o Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo de zagueiro. Lembrando que o Vitor Hugo ainda está numa fase de transição de um problema muscular. Gustavo Gomes, junto com o Vitor Luiz, que ganha a vaga na lateral esquerda. No meio de campo, o Bruno Henrique está fora, machucado. Entra o Ramires ao lado do menino, Gabriel Menino, 19 anos. Lucas Lima na criação por dentro. Nas beiradas do campo, Rafael Veiga para lá, Dudu para cá, Luiz Adriano de centroavante, e vamos acompanhar como é que foram os últimos passos da preparação do Palmeiras para essa estreia do Verdão no Campeonato Paulista. Põe na tela aí, por favor. Resenha com Lucha, histórias do passado, da Fácil Fácil, um baita livro, papo que não acaba, bola, bastidores, polêmicas, glórias, fracassos. Luxemburgo quer mostrar que continua sendo capaz, que é top. No Palmeiras, que oportunidade. Esse Verdão de hoje tem grana, estrutura, fartura. O elenco está pronto, né? Não está no seu 100% ainda na sua melhor condição física nem técnica, porque não atingiu
número de jogos, mas o elenco está pronto, está preparado. Eu tenho certeza que com o passar do tempo e pontualmente o Palmeiras vai contratar. Com Vanderlei Luxemburgo, consagrado treinador, o que muda no Verdão 2020, hein, Everton? A diferença que eu vi, né, dos outros que eu trabalhei, principalmente a vontade dele de ganhar, de vencer. O cobrar o alto desempenho, o alto nível, o jogador com ele aqui, ninguém vai ver jogar meia boca. Vai jogar porque realmente está 100%, realmente está no seu melhor e ele vem cobrando isso desde o dia que ele chegou. No coletivo de ontem, o Pofechô repetiu a escalação de anteontem. Projeto em construção. E time na ponta da língua. Nem tanto. Lucha ainda procura um melhor entrosamento por aqui. Ele pega ali o apelido, já vai arrumando apelido para um, para outro. Às vezes vai trocando nome de um por outro ali, mas é normal. Já me chamou de Veverson, de Weverton, Jailton. Então, falei, professor, faz parte. O importante é só chamar, o importante é que seja eu, né? Como você vai chamar, eu sou o que escolhe, sou o que manda. Você é o professor, eu sou o que manda. Eu também fui apelidado pelo professor Vanderlei Luxemburgo, Michele. Ele me chama de Bambito. Adivinha por quê? Luxemburgo, que dos técnicos atuais da Série A do futebol de São Paulo, é o único campeão paulista. Aliás, os últimos 4 títulos paulistas do Palmeiras, Luxemburgo era o comandante. Em 93 tirou o Verdão da fila de quase 17 anos. Depois, em 94, foi bicampeão. Em 96... foi novamente campeão paulista com aquele timaço do qual o Miller, como armador, fez parte, o ataque de mais de 100 gols. E mais recentemente, em 2008, com Valdívia e companhia, o Luxemburgo também conquistou o título paulista. Foram 5 participações do Luxemburgo no Campeonato Paulista, com 4 conquistas, Michele. Beleza, Alexandre Silvestre, muito obrigada. Então, o Luxa é o técnico com mais experiência no Paulistão. E o mais vencedor. Mais vencedor. Põe na tela aí. Em termos de Paulistão. Né? Bom trabalho, Silvestre. Dos atuais treinadores, sim. O Luxemburgo mais venceu o Paulistão. O Palmeiras ganhou Paulistão nos últimos anos, aliás. Pouquíssimos títulos do Palmeiras, né? E não foram todos com o Luxa? Então, Luxa é o único 93, técnico desse Paulistão que já venceu. E o Palmeiras, os últimos títulos, desde a década de 70, tá aí o detalhe. Só com ele Só venceu. Com ele. Venceu em 93, tá aí, ó. 94, 96 e 2008. E 2008, 4 Então o Palmeiras ganhou só 4 títulos. E todos com Luxa? Todos com Luxa. E agora 2020, eu ia falar 2019. Então, chama atenção isso, né? De 76, fazer uma conta rápida, 86, 96. Ele é especialista em 2006, 2016. São 44 anos. Em 44 anos o Palmeiras ganhou só 4 campeonatos paulistas. Com o Luxemburgo? E com o Luxemburgo. Todos com o Luxemburgo? Gente, que destino, né? Coisa bonita isso. Bom, agora vamos lá para o Morumbi conferir o que está acontecendo antes do jogo entre São Paulo e Água Santa. Vai daí, Marcelo Bazégio. Fala, amigos, estamos falando diretamente da zona mista do estádio do Morumbi, na área reservada à imprensa, onde os jogadores do São Paulo e também do Água Santa passarão daqui a pouco. A gente fala aqui da parte interna do estádio porque começou a chover aqui na zona sul da cidade de São Paulo, onde fica localizado o estádio tricolor, mas o São Paulo chegará daqui a pouco bastante confiante para essa estreia no Campeonato Paulista, porque manteve a comissão técnica, foi o único dos 4 grandes clubes de São Paulo que manteve a comissão técnica do ano passado, também manteve todo o time titular, mas ainda assim chega para esse 2020 com alguns questionamentos, como por exemplo Alexandre Pato, como será que o jogador atuará em 2020, ele terminou 2019 em baixa e começou 2020 na reserva, perdendo a vaga no ataque para o Elinho, e também como será o desempenho do São Paulo em casa. No ano passado o São Paulo tropeçou bastante no Morumbi, não conseguiu fazer de sua casa uma fortaleza, então há diversas dúvidas que só serão desvendadas a partir de hoje, quando a bola rolar contra o Água Santa. Então, vamos conferir na matéria como o São Paulo chega para 2020, para essa estreia no Campeonato Paulista, para essa nova temporada. A tão esperada estreia do São Paulo chegou. Nessa quarta, o time de Fernando Diniz recebe o Água Santa no Morumbi e a manutenção de todo o time titular e do treinador faz com que o elenco inicie a competição com as expectativas lá em cima. Eu particularmente gosto muito do trabalho dele,
Muitos jogadores evoluiu após a chegada dele, então acredito que nesse ano tem tudo para melhorar, assim como a defesa teve números expressivos, tem tudo para melhorar também. O ataque, a gente sabe da qualidade dos jogadores que estão ali, que vão decidir jogos para nós. Se o ano passado foi marcado pelo perde-ganha tricolor com bastante oscilações, em 2020 o grupo prevê uma história bem diferente. Principalmente se todos conseguirem se manter longe do fantasma das lesões. Devido a algumas lesões, né, você perde o ritmo de jogo, você perde o ritmo de treino, você perde lastro de treino, então acredito que as lesões atrapalharam um pouco, lesões que não tinha como identificar, né? Você vê que o Everton foi joelho, o Pablo foi coluna, então jogadores importantes que deixaram de atuar um grande tempo. Acredito que eles estão 100%, assim como o Hernandes, o Pato, todo mundo se dedicando para ajudar o São Paulo novamente a brigar no topo de todos os campeonatos. Falando em Pato, o que esperar do atacante em 2020? Nessa semana, Fernando Diniz teve até uma longa conversa tete a tete com o jogador antes do treinamento. Tenho certeza que o Pato esse ano tem tudo para fazer grandes jogos, ele está se dedicando o máximo, assim como todo elenco. Ele passou treinando as férias inteiras, então ele veio realmente 100% focado. Independentemente do time, fato é que o São Paulo precisa recuperar a sua força no Morumbi. O aproveitamento em casa foi de apenas 54% no ano passado. E o grupo sabe que será preciso fazer da casa tricolor uma fortaleza caso realmente queira dar fim ao jejum de títulos que já dura há 7 anos. A gente sabe da força de jogar dentro de casa, dentro do Morumbi, com o apoio do nosso torcedor, e a gente vai precisar bastante deles esse ano, como sempre foi. Então acredito que não só no Morumbi, né, eu acho que nos jogos fora de casa também é manter a regularidade. As palavras do Bruno Alves, que completa 100 jogos com a camisa do São Paulo nesta quarta-feira, na estreia do time no Campeonato Paulista contra o Água Santa. E o São Paulo chega para esse jogo com algumas novidades. O Thiago Volpi, que foi comprado pelo clube no final do ano passado e agora é jogador em definitivo do tricolor, não possui mais qualquer vínculo com o Querétaro do México, herdou a camisa 1. O goleiro titular do São Paulo era a camisa 23, uma numeração tanto quanto incomum para um goleiro titular, mas com a saída do Jean, que foi emprestado para o Atlético Goianiense, o novo camisa 1 é o Thiago Volpi. O São Paulo inscreveu, por enquanto, no Campeonato Paulista, 22 jogadores. Ainda não inscreveu, por exemplo, Igor Gomes e Antony, que estão na seleção brasileira sub-23, disputando o torneio pré-olímpico na Colômbia. E alguns nomes ficaram de fora dessa lista, surpreendentemente. Por exemplo, o Shailon, que estava o ano passado emprestado para o Bahia, não foi incluído pelo técnico Fernando Diniz na lista dos inscritos. O Jusilei, que chegou até mesmo ser titular do São Paulo no início da trajetória do Fernando Diniz no São Paulo no ano passado, também não consta nos planos da comissão técnica para 2020, deve inclusive buscar um novo clube para atuar, além de outros nomes como, por exemplo, o Danilo Gomes e o Fabinho, que foram promovidos das categorias de base, mas não devem constar também nessa disputa do Campeonato Paulista. Tá certo, amigos? Qualquer dúvida é só chamar, eu devolvo para vocês aí no estúdio. Combinado, Marcelo. Bom trabalho para você aí também. Você banca o Pato no São Paulo agora? Então, a questão é a seguinte, o Pato ele não desaprendeu a jogar. Não é só uma questão, o Miller sabe, pode dizer até melhor do que eu como repórter, eu fui contemporâneo do Miller boa parte da carreira dele. E eu não me lembro de ter visto o Miller em má fase. E quando o jogador tem má fase, aí eu acho que também tem uma ansiedade muito grande para voltar a resolver, para voltar a fazer. Então, eu não diria que falta vontade ao Pato, talvez esteja faltando confiança. Se ele tiver um pouquinho mais de disciplina, um pouco mais de determinação e as coisas começarem a acontecer, talvez ele possa recuperar o futebol que o levou ao São Paulo, Miller. Sabe o que acontece, Michel? Um detalhe interessante. Ele já começa o ano sendo preterido pelo treinador. Isso aí. Independente da resenha ali, sabe? A resenha. Do bate-papo. Bate-papo com ele. Olha, você é bom jogador, você é o melhor que tem, você é bonito, você é isso, você é aquilo. Mas ele vai começar no banco de reservas hoje. Uhum. O Pablo é o titular do Diniz. Lógico que as circunstâncias da partida, as próximas rodadas, o Pato no decorrer do jogo pode entrar? Pode. Tem potencial? Tem. Mas se ele está com tanta vontade, como estão dizendo, já começa no banco de reservas e não é o pensamento do Diniz. O pensamento do Diniz é ele começar como reserva e o Pablo como titular.
Bom, a escalação oficial do São Paulo hoje só vai sair daqui a pouquinho, mas a gente pode conferir como deve ser o time montado pelo Fernando Diniz. A gente ficou pensando aqui, olha, o goleiro deve ser o Thiago Volpi e a defesa deve ter aí o Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. No meio de campo, Tietê, Daniel Alves e Hernanes. Olha o Hernanes jogando. E no ataque, Elinho, Vitor Bueno e o Pablo. Na verdade, o Pato ele perde a posição pro Elinho. Lembra no domingo do mês, eu falei pra você, ó, vai entrar o Elinho. O Elinho. Você falou. O Elinho é que, na verdade, está barrando o Pato. Que também é uma aposta que, para muitos são paulinos, questionável. Mas o Diniz deve saber o que está fazendo. Então, para você ter uma ideia, Michele, o Elinho, ele veio das categorias de base. Ele era reserva no passado. Não conseguiu se firmar. Né? Agora, presta atenção. Começou o ano, o Hernanes não está na Sul-América lá, com a seleção brasileira. O Diniz chega e diz assim, não vou colocar o Pato, vou colocar o Elinho da categoria de base, que era reserva também igual o Pato no passado, quer dizer... Ele está optando pelo terceiro reserva, teoricamente. O Pato é a terceira opção do Diniz. Gente! Quer dizer, ele perdeu a posição para um jogador de categoria de base. Não, o Elinho, para mim, é bom jogador, eu gosto dele. Ele tem um chute certeiro. Vamos comparar o salário do Elinho. Agora, o que o Diniz está priorizando? Salário, né? O Diniz está priorizando o quê? Dinâmica de jogo, força. Então, mas aí entra naquela questão da contratação, né? Porque, poxa vida, né? Você pegar a terceira opção em detrimento da primeira. Bom, a gente volta a falar agora de Paulistão. Nós produzimos um top 10 de curiosidades desse tradicional campeonato. Vamos conferir. Até que enfim vai rolar a bola pro estadual mais disputado do nosso Brasilzão. Pois é, então se acomode aí na poltrona, porque agora você vai ficar sabendo aqui comigo quais são as 10 principais curiosidades do Campeonato Paulista. Bora lá, roda aí. De acordo com a Federação Paulista de Futebol, a primeira equipe campeã estadual por aqui foi o São Paulo Atlético, isso lá em 1902. O primeiro jogo da história do Campeonato Paulista marcou também o primeiro jogo oficial da história do nosso futebol brasileiro. A peleja foi disputada entre o Mackenzie e o Germânia no Parque Antártica e acabou 2-1 para o Mackenzie. Atual campeão do torneio, o Coringão é também o maior detentor de títulos do Campeonato Paulista, com 30 taças até agora. Parabéns, Corinthians! Por falar em Corinthians, o maior público de uma partida do Paulistão aconteceu justamente num jogo do Timão. Corinthians e Ponte Preta, confronto final do torneio em 1977. 146.082 torcedores acompanharam esse jogaço. E já que o assunto é campeão, o maior vencedor em sequência do Campeonato Paulista é o paulistano, com um tetracampeonato entre 1916 e 1919. O melhor ataque da história em uma única edição do Campeonato Paulista foi o do Palmeiras no ano de 1996. O Verdão marcou incríveis 102 gols no torneio e, claro, óbvio, foi campeão estadual com sobras. O maior goleador de uma única edição do Campeonato Paulista é ele, o nosso eterno, inigualável, maior de todos, o Rei Pelé, que marcou 58 gols no estadual de 58. Impressionante. Ainda falando de artilheiros, o primeiro artilheiro da história do Paulistão foi o Charles Miller em 1902, com 10 gols. O último título paulista que não ficou entre os 4 grandes foi há 6 anos, em 2014. O caneco daquela temporada acabou indo pro Ituano, que bateu o Santos na finalíssima. Em 1943, a disputa do Campeonato Paulista tinha Corinthians e Palmeiras como os grandes favoritos ao título. Todo mundo via a competição daquela temporada como uma espécie de cara ou coroa da bola. Só que o troféu do torneio ficou com o São Paulo, em um episódio que acabou entrando para a história como o dia em que a moeda caiu de pé.
Hoje começa mais um Paulistão de futebol. E no ano que vem, eu espero voltar aqui para contar novas curiosidades para vocês. Fui! Muito bom! São números extraordinários, né? Por exemplo, começar por público. Quando você acha demais 40 mil pessoas no estádio, o Corinthians colocou 146 mil no Morumbi. Não existe isso. Pelé, 58 gols num único campeonato. É. E o time desse aqui, em 96, do Palmeiras? Eu cansei de narrar goleadas. Goleada sobre o Santos, 6. Goleada sobre o Botafogo, 8-0. Eu estava narrando o jogo aqui pela TV Gazeta. Não, e eu cometi um equívoco tão grande. Eu não tinha visto ainda o jogador batendo pênalti no meio do gol. E o Djalminha fez um gol da cavadinha, pois é. E eu consegui na narração. Foi um belíssimo gol, falar que ele bateu mal. Ai, eu achei que ele tivesse batido mal. Depois que eu percebi. Você não enxergou? Não, depois que eu vi. Mas você narrou sem enxergar? A média já tinha sido feita. Não, eu vi. Mas aí quando você vê o cara batendo fraquinho no meio do gol, né? Tipo assim, foi não passou pela minha cabeça que ele ia ter a coragem de fazer aquilo. E foi sensacional. Porque tem que ter coragem para bater fraquinho no meio do gol, né? Micos, a gente passa. Esse foi um dos micos da minha carreira, faz parte. Mas o Pato uma vez bateu fraquinho no meio do gol, perdeu. É porque ele fez, porque se tivesse perdido, você tinha acertado. Pois entendeu? Olha, e lá da Vila Belmiro, onde o Santos acabou de treinar, o repórter José Paes traz as novidades do Peixe. Oi, Mi, um beijão pra você, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando o nosso Super Gazeta Esportiva. Eu falo aqui da Vila Belmiro, onde hoje a gente teve um evento bem bacana, treino aberto do Peixão, o último antes da partida de amanhã, da estreia no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, que vai acontecer aqui às 7h15 da noite, também no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. E ó, hoje a gente teve uma entrevista coletiva muito engraçada aqui do técnico português, o Gesualdo Ferreira, que assumiu o Santos esse ano. O cara estava soltinho, muito divertido, muito simpático, conversou com a gente sobre muitos temas e um dos temas que ele falou aqui hoje, Mi, foi sobre a braçadeira de capitão. E ó, o Santos vai ter esse ano 5 jogadores que vão se revezar aí, poderão se revezar com a braçadeira de capitão do Peixe. São eles o Lucas Veríssimo, que por enquanto está machucado, o Alisson, o Pará, o Luiz Felipe e o Carlos Sanches. Amanhã eu volto aqui no Gazeta Esportiva com essa entrevista completinha do professor do Portuga, Gesualdo Ferreira, tá certo, Mi? Hoje eu vou ficando por aqui, até amanhã, um beijão pra todo mundo. Beijo, Zé, pra você. WhatsApp na telinha? Olá, amigos da Gazeta. Olá, Michele, Celso Miller, tudo bem? Que é o Washington do Ipiranga. Acho que hoje o Tricolor ganha, afinal tá na hora do São Paulo começar um ano bom, né? Um abraço e um beijo, Michele. Tchau. Olá, amigos da Gazeta. Quem fará a melhor estreia é o Corinthians. Agora a coisa começa a ficar séria. Grande abraço, Wagner, corintiano do Brooklyn. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Acho que o time que vai estrear melhor vai ser o São Paulo, porque o Água Santa é muito fraco. Já o Ituano é bem melhor, que é o adversário do Palmeiras. Thomas do Morumbi. Valeu, obrigado, um beijo para todos vocês. E a gente perguntou quem vai fazer a melhor estreia no Paulistão. E sabe o que deu, Miller? A maioria respondeu que vai ser o Palmeiras. Eu também acho que é o Palmeiras, por causa do Lucha. 61% dos votos. A gente fica por aqui. Encerramos o Gazeta Esportiva homenageando a cantora Luciana Mello, que completa hoje 41 aninhos. Beijo, Miller, até domingo no mês, hein? Até domingo, tamo junto. Tchau.